Olá, boa noite, paz seja com todos. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, querido, amantíssimo, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, de bom ou de não tão bom, de confortável ou de não tão confortável. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua unção esteja sempre conosco, mas que através do teu Filho amado Jesus, nós possamos ser perdoados pelo sangue que foi vertido na cruz. Senhor Deus, nós te agradecemos. Sabemos que o Senhor é grande, forte, poderoso e longânimo em nos abençoar. Nós te agradecemos, Pai. Amém? Hoje nós estamos no 8º dia, da campanha, esses 40 dias de milagres, E eu acredito que todos estejam fazendo jejum. E hoje é o 8º dia, como eu falei, então vou estar lendo agora. O tema é milagre de provisão. O tema, o texto está em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 19, 20 e 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. E todos, versículo 20, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então vamos ler o texto antes da gente estar esmiuçando essa palavra. 5 pães e 2 peixes. Isso era tudo que havia nas mãos de um menino, diante de uma multidão faminta. Aos olhos humanos não era suficiente, mas nas mãos de Jesus o pouco se tornou mais do que o necessário. O milagre da multiplicação nos ensina que Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa do que temos, mesmo que pareça pouco. Talvez você esteja olhando para a sua vida pensando que não tem o suficiente tempo, recursos, forças, capacidade. Mas quando você entrega o seu pouco com fé, o céu entra em ação. A chave não está na quantidade, mas na entrega. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes continua multiplicando esperança, oportunidades e recursos hoje. Nunca subestime o que está nas mãos quando é entregue nas mãos de Deus. Ele transforma a escassez em abundância, e aquilo que seria suficiente apenas para você se torna sustento para apenas para você se torna sustento para muitos. Provisão divina não depende de abundância material, mas da redenção total do coração. Amém? Eu tenho um testemunho muito lindo desse texto, da primeira multiplicação de pães e peixes, que na época que quando nós viemos aqui para Jacaraípe, nós estávamos numa situação muito ruim. Eu ainda não tinha sido batizada. Na realidade foi em 5 meses, que eu fui para nós viemos no dia 15 de novembro, no dia 17 de novembro de 92, acho que 92. Não, com certeza 92. E aí, isso foi numa quinta-feira, se não me engano, o dia 15 de novembro. No sábado eu já estava na igreja, porque o pastor Inácio não esperou muito tempo para ir visitar. E aí eu fui para a igreja junto com o João Luiz e a Verônica e a Vanessa. E chegando lá, eu não pensei 2 vezes, eu já aceitei Jesus logo de cara. Então, as coisas foram muito rápidas para mim nessa questão, na minha conversão. Então, nesses mesmos dias, a gente já estava passando uma situação meio complicada, meio difícil. E aí, uma irmã que era presidente do grupo de mulheres na época, a irmã Luciene, e ela juntou com uma outra, a cunhada dela, e na época o Fiat Uno, eu já contei essa história para vocês, mas é bom repetir para a gente firmar na cabeça. Fiat Uno era um carro legal ainda, era carro novo e tal, e eles tinham comprado esse carro há pouco tempo.
E quando foi na outra semana, não lembro o dia, a gente estava numa situação feia mesmo, assim, complicadinha a situação. Não vou contar tudo aqui não se preocupa. Aí ela encostou o carro e me chamou. Quando ela me chamou, eu abri o portão grande, aí ela entrou com o carro, ela e o marido, né, entraram com o carro e só foram tirando coisa. Só tinha os dois dentro do carro e o restante era comida, sabão em pó, sabonete. Eu não esqueço até hoje, uma peça de colchão mole. Quem que vai levar comida assim para casa dos outros e leva ainda uma peça de colchão mole? Pois a Luciene, mas ela com os irmãos da igreja juntaram, foram pedindo na vizinhança tal. Essa compra durou para nós 4. Na realidade, nós 5, 6, porque minha mãe e meu irmão estavam junto com a gente. E às vezes eles ficavam na nossa casa também, que eles estavam construindo a casa deles na lagoa. E só que a gente não tinha condições, ela estava fazendo a casa também, né? Então, e a gente também não ficava tocando trombeta, que a gente estava passando por uma situação ruim. E eu também nem sabia como que ia fazer isso, né, para o povo saber, né? E também não queria, porque eu tinha muito medo do João Luiz. Tudo eu tinha muito medo do João Luiz, achar ruim de tudo, né? Então, eu poupava ele muito. Isso também foi um erro muito grande da minha parte como esposa. A esposa não tem que ficar poupando o marido, nem o marido poupando a esposa. Os dois têm que andar junto para resolver os problemas com calma, né? Com serenidade. E aí, essa compra durou tudo 3 meses. Arroz, feijão, sabonete, shampoo. Quem põe shampoo na cesta básica para levar para uma pessoa? E quando a irmã encostou assim na cozinha, né, que aí botou as compras todas aqui, o material de limpeza ficou no chão, assim, nas caixas, teve que botar no chão porque não tinha espaço para colocar em cima da mesa, nem em cima da cozinha mais, da pia da cozinha mais. Aí ela falou assim, abra sua Bíblia, onde você abrir, você vai ler. Aí na hora que eu abri, saiu a primeira multiplicação de pães e peixes. Quando eu comecei a ler, que eu não li a Bíblia, não tinha costume, né? Primeira multiplicação de pães e peixes. Aí eu comecei a ler. Quando eu cheguei no meio, o Espírito Santo me deu na costela assim, eu fui entender o que estava acontecendo. Então ali, a partir dali, eu comecei a entender quem é esse Deus que a gente serve. Deus de provisão, Deus que cuida da gente assim, ó, na palma da mão. E nesse dia eu lembro que foi um sábado, nesse dia eu lembro que ia ter uma festa e eu só tinha 10 reais. E aí, esses 10 reais era pra eu ia comprar alguma coisa pro almoço e eu tava vendo se eu ia conseguir comprar alguma coisa para as meninas na cantina de onde ia ser a festinha aqui na praça de Jacaraípe aqui, perto da nossa casa, né? E Deus me deu muito mais. Aquela compra foi gigante. Só aquela peça de carne já seria uma fortuna para nós, né? Então, o que eu digo? Deus, ele traz milagres. Olha, é remédio. Se eu fosse testemunhar o que Deus fez na nossa vida, a nossa casa, o padrão da nossa casa não é padrão para um motorista. Só que Deus, ele deu tudo pra gente. João Luiz trabalhando duro. Eu e as meninas trabalhando duro. Mas Deus, ele nos deu sempre tudo do bom e do melhor. Sempre, sempre. Se eu for contar os detalhes dessa casa, você fala, não acredito. Eu vou mostrar aqui as vigas, olha. Elas têm 45 centímetros de altura. Isso aqui, fora o que está lá na laje. E essas ferragens são ferragens de resto de construção. Se nós tivéssemos que comprar algumas peças que tem cruzadas ali dentro, nós não teríamos dinheiro. Então, assim, Deus, ele providenciou tudo pra gente. Então, assim, muita dificuldade? Sim, muita dificuldade. João Luiz comprou, boa parte comprou, mas a fundação nossa foi sobra de construção, sobra das ferragens
de um troço que deu errado no Shopping Vitória. Então o João Luiz trouxe um caminhão, botou as ferragens aqui no chão, eu subia numa ponta, ele ia desamassando os ferros da outra ponta. Às vezes eu tinha tomado banho, estava descansando, ele chegava. Vamos lá desamassar os ferros. E ele chegava depois, ele marcava o que a gente tinha, como que a gente tinha que fazer as amarrações. Eu e as meninas, a gente amarrava as ferragens para ele poder estar encaixando no dia seguinte, para fazer isso aqui que vocês estão vendo, ó. São colunas largas, ó. Aqui a gente pode construir seis pavimentos, se a gente quiser. E a gente não tinha condição financeira para isso. Então, assim, olha, eu sou testemunho vivo de milagre, de provisão. Então, acredite nesse Deus que nos dá tudo que nós precisamos. Tudo que nós temos é do bom e do melhor. Não é do mais caro, mas é do bom e do melhor. Hoje eu tenho arroz, feijão, eu fiz um frango com quiabo, esperando meu marido chegar em casa. Esse Deus é maravilhoso. Se eu quiser ir lá fazer uma polentinha, eu vou lá fazer uma polentinha para ele comer junto com o caldo. Quantos têm esse privilégio de poder comer o que está com vontade no dia? Teve períodos que a gente não conseguia comer o que a gente queria. Hoje a gente consegue. Não dá para esbanjar, mas o Senhor, Ele nos providencia tudo que nós temos desejo de ter, de fazer, no tempo dEle, na quantidade dEle. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és o Deus de provisão que nos concede todas as coisas, inclusive saúde. Pai, eu quero te agradecer, hoje não quero pedir, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem sido conosco e não nos deixa faltar nada. Nós agradecemos porque a gente acorda e deita pelos teus cuidados. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero aproveitar também, você que vai ofertar pelo Pix da igreja, você que vai dizimar hoje pelo Pix da igreja, nós vamos estar fazendo o relatório, tá? Em breve, eu já vou poder estar dirigindo novamente à noite, né? Minha visão já está clareando, ó que Deus é esse, né? Minha visão já está clareando, eu já estou podendo dirigir de dia, então logo eu vou poder dirigir à noite também, amém? Então logo nós vamos voltar com os cultos de quarta-feira, para a gente estar se unindo, né? E eu quero que os irmãos se animem para isso. Então você que vai dizimar, vai ofertar pelo Pix, nós vamos estar consagrando ao Senhor neste momento. E também eu vou encerrar essa oração e considerar esse culto da noite. Senhor Deus, nós te apresentamos todas as ofertas que entraram, que vão entrar pelo Pix, no banco. Nós consagramos ao Senhor, os dízimos também, e aqueles que não puderam, Pai, ofertar de nenhuma maneira, que o Senhor seja com cada um de nós. Toma as nossas famílias por tuas mãos, tudo que for de provisão que o Senhor puder nos conceder, nós estamos recebendo de bom grado, mas nós também queremos ajudar se alguém pedir ajuda, Pai. Então nos ajude a ajudar outros. Senhor Deus, consagramos tudo ao Senhor. Os que não puderam trazer oferta também, que o Senhor derrame uma bênção especial nessas casas, para que esses possam também ofertar, dizimar quando quiserem, e que a casa tenha abastança. Pai, aqueles que precisam comprar medicamento também, que o Senhor possa estar concedendo essa condição financeira, que não haja falta de alimento, medicamento para os que, né, como eu já falei, que precisam comprar, as roupas, os calçados, despensas cheias, freezers cheios, cobertas, que nós tenhamos para ajudar alguém. Pai, também nesse momento eu te apresento cada família, livra-nos, Pai, de todo e qualquer acidente, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja de ônibus, bicicleta, de moto, de carro, seja a pé, que o Senhor esteja nos protegendo, Pai, e que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão com Deus Espírito Santo ser com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Pastora Cláudia, que o Senhor possa estar te curando.
A irmã Nara também, que o Senhor possa estar te curando e abençoando. A Márcia também, que o Senhor possa estar te abençoando e curando. E todos os que estão enfermos, precisando de oração, que o Senhor possa estar derramando a sua unção de cura, de poder. Amém? Ó, Deus abençoe a todos. Ah, lembrei. O pezinho da Joyce. Que o Senhor possa estar ministrando cura também nesse momento, passando bálsamo de cura no pé da Joyce. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Tem mais. Rosenilda e sua coluna. Que o Senhor abençoe. O braço dela também, que ela caiu. A pastora Cláudia caiu também lá onde ela viajou. Que o Senhor possa estar ministrando cura. E a minha vida também, que o Senhor possa estar ministrando cura. Beijinho a todos. Paz, fiquem com Deus.